Estamos por aqui, dentro desse clima que a nossa meta é você. A gente traz uma aula aí bem bacana, prometido, né? Que promessa é dívida. Promessa é dívida. E aqui a gente paga, dívida a gente paga. Não queremos pagar juros, né? Não. Então a gente cumpre com as promessas, certeza? Então, a nossa aula de hoje, ela vem dentro de uma pegada do Enem, mas trazendo os 5 assuntos que mais caem no Enem em matemática de uns anos para cá, né? Foi feita uma pesquisa e uma coleta de dados dentro da estatística e foi elencado os assuntos mais que são, vamos dizer assim, contemplados na parte do Enem. E a gente traz aqui para dividir com vocês, né? A gente vai ficar no pódio ali, né? Em quinto lugar, quarto lugar, até nós chegarmos à medalha de ouro. Medalha de ouro. E aí, a grande mudança que pode acontecer de um período para o outro é, às vezes, o que está em quarto vai em terceiro, Sim. o que está em terceiro cai em segundo, o que está em primeiro vem para segundo. E aí, o que pode acontecer é essa variação. Mas, nesses últimos anos, esses 5 conteúdos são os conteúdos que o Enem falou assim, ó, é esse aqui que eu gosto. É desses aqui, né, que eu quero que vocês aprendam mais. Atenção, não é só aprender, é aprender mais, porque os outros também caem. Só que esses aqui, eles se repetem com mais frequência. Quer dizer, numa prova com 45 questões, esses 5 vão ocupar ali umas 35 então, questões. Dentro dessa pegada aí, Saeb, Enem, Saeb, né, a gente traz essa revisão aqui, vendo esses assuntos que são primordiais, são de suma importância, são muito relevantes para os seus estudos enquanto matemática. Agora, a gente estamos na aula 51, né? Rumo do fim. A gente vai concluindo as aulas aí com vocês, mas a gente quer que vocês continuem os estudos. E aí a gente traz esse pódio aí da matemática para, na continuidade dos estudos, vocês verificarem que é possível dar uma atenção melhor para esses determinados conteúdos. Beleza. Certinho? Então vem com a gente, aula de número 51 na telinha. Top 5 do Enem, os conteúdos de matemática que mais caem no Exame Nacional do Ensino Médio. Antes disso, na aula 51, a gente vai trazer aqui uma divisão, né? Por quê? Porque o Enem é dividido em 4 partes. 4 partes. É a estrutura da prova Enem. Nós temos 4 pedaços. É como se fosse um gráfico de setores aqui, Isso. então, um gráfico de pizza. Beleza, isso mesmo. Beleza. E aí? Primeiro, a gente tem uma divisão ali, 1/4 da prova são as ciências humanas e as suas tecnologias, envolvendo quem mesmo? Envolve história, geografia, filosofia e sociologia. Mais na frente, 1/4 também, as linguagens, os códigos e suas tecnologias, onde entram? Língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, inglês ou espanhol, artes e educação física. Salientando que, para vocês, continua essa estrutura, mas que tem, né, mudanças para o próximo ano, quando o terceiro ano já começa a aderir o novo ensino médio. Mas assim, não tem nada afirmado, vai mudar, não. Então, por enquanto, essa é a estrutura mesmo. Certo. 1/4 ficam as ciências da natureza e as suas tecnologias, subdividido em 3 tópicos. Química, física e biologia. E quem tá faltando aqui nessa... Tava faltando, adivinha que tá faltando? Adivinha quem tá faltando, quem tá... Só pode ser a linda e específica matemática. Entre as ciências exatas, é a única que se encaixa aqui. Então, a matemática representa 1/4 da prova do Enem, ou seja... 25% das questões do Enem são de matemática, ou seja, 45 questões, né? Nós temos avaliação em 2 provas com 90, né, questões. Isso. E das 180, 45 só de matemática. Pega! E tá faltando um outro tchanzinho aqui também, né? Falta um detalhezinho aqui, porque além de tudo isso, no primeiro dia vocês também têm que estar habilitados a fazer a sua redação. Sim. Aqui tá só a divisão das áreas de conhecimento, né? Primordial. E aí, redação e matemática, eu acredito que de todas, são aquelas que vão de 0 a 1000. Redação e matemática, elas vão de 0 a 1000. As duas, sozinhas, elas vão de 0 a 1000. As outras tem na distribuição, porque aqui é física, química, biologia, ali tem história, geografia. Então, matemática sozinha tem 1000 pontos.
né? E redação também. E claro, né, é dentro dessa divisão que a gente vê a atenção. Então, quando a gente fala, não é que tem que estudar mais matemática, não. Mas aqui, por exemplo, temos umas ciências da natureza e suas tecnologias. 45 questões, só que se dividem. 45 dividido por 3, 15 de química, 15 de física e 15 de biologia. E sem contar que dessas 15, eles ainda costumam pegar algumas de matemática também, não é? Ainda porque tem o lá gancho, né? Lá na física caiu umas de razão, caiu umas de calcular o volume. Então, vira e mexe, eles vão lá e catam umas de matemática. Olha também. nas linguagens, são 5, né? Vamos dizer, 5 disciplinas, né? Dentro da área de conhecimento. O Enem é dividido por área de conhecimento, então por isso que são só 4 divisões. Então ali temos 5 disciplinas, 45 dividido por 5, 9. Então, em média, 9 questões específicas da língua portuguesa, podem ter 9 questões de literatura. Não é uma regra, tá? Não é assim, essa divisão não é exata. Mas pode ter 9 ali de língua estrangeira. Vocês viram o conectivo de exclusão? Ou inglês ou espanhol. Não é as duas, não é E, é ou, né? E aí 9 de artes, 9 de educação física. Então está sendo contemplado ali 9 em média de cada uma. E a matemática continua vivendo em isolamento social. Sozinha. Por mais que ela contribua com as outras áreas de conhecimento, as 45 questões são só de matemática. Então, gente, se liga na dica. O SAEB, quais os dois conteúdos que são cobrados? Português. Língua portuguesa e matemática. Então, assim, essa atenção, né? Às vezes a gente até gostaria de não ser tão cobrado, né, professor Maurício? Porque, né, quando pega muito pesado é porque a cobrança vem pra cima da gente mesmo, né? Dos professores na área das exatas e tudo mais. Mas a gente prepara vocês para terem sucesso nessas avaliações, tá bom? Então, dando uma atenção especial à matemática, é aí que a gente vem com os 5 conteúdos que mais caem no Enem. Quais são? Bora ver? Bora. Vamos. De um por um? Um por um? Um por um. Olha lá. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a matemática exige também no Enem, né? Leitura e interpretação de texto. Se você tem problemas com leitura, terceiro ano, eu não quero acreditar, mas se você tem problemas com leitura e, pior, acaba de ler, você faz assim, ó, quê? Que ele falou aqui? Como é que é? Ou seja, você não consegue interpretar o que está lendo, você está ali, né, com um certo grau de dificuldade. E você precisa corrigir isso aí, porque isso é primordial. Leitura e interpretação de texto. Depois... raciocínio lógico. Não é à toa, né? Que a gente pega aí com vocês, brincando com os números. É um trabalho contínuo sobre o raciocínio lógico, porque a gente precisa que vocês desenrolem essa parte aí cognitiva dentro da memória do cérebro de vocês e facilite para vocês na hora de desenrolar as questões, tá bom? E às vezes, só com o raciocínio lógico, você pula essa etapa aqui da matemática básica. Sim, Porque a matemática básica é você tirar o que está no papel, que você interpretou, coloca, coloca ali na conta, no rascunho, faz a conta. Isso é a matemática básica. Quando você está com o raciocínio lógico bem afinado, você acaba de ler e fala, é 10, né? é 15. E aí tá de boa. E eu vou gostar dessa última informação. Análise de gráficos e tabelas? Sabe por quê? Por quê? Voltou a Sebrasp. E se nós lembrarmos direitinho, até 2017, muito gráfico, né? As provas elas vinham com muitas tabelas. Questões assim de gráficos. 45 questões, 17, 19 tinha gráfico ou tabela. Né? Sebrasp. Então, assim, quase a metade. Então, quer dizer, essa informação última aqui, grande. ela vem dando um fechamento pra gente. E outro detalhe, no SAEB, que a nossa meta é vocês, lá no SAEB também, isso aqui é fundamental. É base para vocês fazerem a prova com sucesso e com maestria. E claro, e falando da matemática básica, o mais legal é a gente pensar que muita coisa se resolve pelo básico. Lá na geometria espacial mesmo. Ah, tá, geometria espacial, se você souber as fórmulas, né, dos cálculos de volume e tudo mais, mas se você souber a fórmula da área do quadrado, da área do círculo, do triângulo, você vai longe, né? O restante você dá conta. Então, a matemática básica te conduz a um grande caminho, porque você sabendo a base, você desenrola o restante, beleza? Perfeito. Vamos lá um pouquinho na telinha para conversar mais com vocês. Falando de análise de gráfico e tabelas, é o que a gente disse, né? Às vezes, das 45 questões, por exemplo, de matemática no Enem de 2019, 12 tinham gráficos e tabelas, ou tabelas, então 26,7%, um percentual bem considerável. Um quarto da prova, né? Mais ou menos.
Isso, vou pegar a canetinha aqui, 1/4 da prova. Então, se liga na dica, né? Dá uma atenção especial para essa parte e fica esperto, beleza? E que comece a magia dos números, porque é o que mais cai no Enem em matemática, a gente vai mostrar para vocês agora no Top 5, beleza? Em quinto lugar, o que vocês acham? Em quinto lugar, no pódio. Quinto lugar, o que em mais quinto lugar, cai, o que vem? Mais cai. Pensando. Você acha, hein? Pensa. Deem algumas sugestões aí, pode falar. O que vocês acham? O quê? Peraí. Geometria? Não, geometria não. Geometria cai mais. É mais que a gente quinto. falou na aula, não falou? Cai bastante, cai muito. Não, geometria não. Geometria cai muito. Outro, vamos ver. Matemática financeira, será? Matemática financeira. Porcentagem, juros cai bastante também, mas será que está em quinto lugar? Em quinto lugar, bora mostrar? 1, 2, 3 e valendo! Em quinto lugar está estatística! As queridinhas? As queridinhas, os 3 M's, MMM da matemática, as medidas de tendência central, né? E aí a gente lembra, né? Prestar atenção que a moda chegou. Valor que mais repete, vamos anotar. Para a mediana, isso não rolou. Coloca tudo em ordem e centraliza. Para calcular a média, não caia nessa cilada. Soma os valores e divide a quantidade. Presta atenção. Essa é a lição, né? Então, assim, lembrando da paródia lá de estatística, a gente lembra de moda, média e mediana. Queridinhas da matemática em quinto lugar. Então, agora a gente vai ver um resuminho, né? Tipo um mapa mental, aquele resumo. E, na sequência, uma questão do Enem que envolva esse assunto, tá bom? Vamos. Na telinha, então, falando de moda, média e mediana. Bom, a moda é o valor que mais se repete, é o valor mais frequente numa sequência de números, de valores. Beleza. A mediana é o valor central. Lembrando que para calcular a mediana, eu preciso colocar todos os valores em ordem, crescente ou decrescente. E a média é nada mais, nada menos do que a razão entre a soma de todos os valores e a quantidade de valores somados. Então pronto, tu falou já do número par e número ímpar de elementos na mediana? Não, esqueci. Então dá uma explicadinha aí. E aí, ó, na mediana, nós vamos ter que tomar cuidado com sequências que têm quantidade par de elementos, porque quando tiver quantidade par de elementos a dividir no meio, vai ficar uma divisão exata. Não vai ter um elemento sozinho no meio. Daí eu preciso calcular a média dos 2 elementos centralizados. Quando a sequência for de ordem ímpar e eu dividir por 2, vai sobrar um elemento. E esse elemento que sobrou é o elemento que fica no meio. Ah, então tá. Então, sabendo a teoria, os conceitos, vamos para a prática? E aqui agora a gente trouxe uma questão tal e qual ela tá na prova para vocês, tá? Então a gente trouxe como se fosse uma foto da prova para vocês terem mais familiaridade, olharem para a prova e ver como que é. Porque geralmente a gente copia e cola, né? A gente copia e cola a questão aqui e traz ela desmembrada aí para vocês. Agora a gente trouxe ela tal e qual ela tá lá na prova. Então vamos lá, questão 156. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora das especificações. O resultado está apresentado no quadro. Olha lá, ó. Quantidade de garrafas fora das especificações por dia. 0 garrafas fora desse padrão. Foram observados que em 52 dias, e aí a importância de ler a tabela, foram observados que em 52 dias não tivemos nenhuma garrafa envasada fora de sua especificação. Em 5 dias, olha só, em 5 dias tivemos apenas uma garrafa envasada fora da sua especificação. Em 2 dias, 2 garrafas e em um dia, 3 garrafas. E aí nós temos as informações. Aí vem a pergunta: a média diária de garrafas fora das especificações
no período considerado ele quer que eu calcule a média desses 60 dias aí. Ah, beleza. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente pode fazer? Olha aí, como é que é a média então, professor Maurício? Traz pra gente aí, como se fosse uma média ponderada? Isso, porque eu tenho 52 dias. 52 dias com 0 garrafas, tenho 5 dias com 1 garrafa, 2 dias com 2 garrafas e 1 dia com 3 garrafas. Ah, então a gente soma tudo, multiplicação e divide pelo total? Isso. E o total de garrafas é quanto? 60? Não, é o total de dias, na verdade. De dias observados, 60. Tá, 60 dias. Então, 52 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. E 1 vezes 3, 3. Somando tudo, 5 mais 4, 9. Mais 3, 12. 12 dividido por 60 é o mesmo que simplificar, né? Dá pra gente dividir por 12, né? Então, ali, se a gente dividir por 12 o numerador, a gente divide por 2 o denominador, tá? Perfect. Beleza? Então, divide por 12 aqui em cima, divide por 12 aqui embaixo, né? E aí, 1 quinto. 1 quinto é o mesmo que 0,2. Muito legal, né? Muito fácil, muito tranquilo. E então, aqui... quando falar de moda média e mediana, vocês viram que ela é contemplada de maneira bem bacana, né? E aqui o detalhe, né, a ser observado é o detalhe das 0 garrafas. Porque se eu não colocar aqueles 52 dias ali fora, eu vou errar a minha questão. Olha só, ia ficar 9, 12 dividido para 8. Se eu não considero aqueles 52 lá vezes 0, a soma ia ficar 12 ainda, só que eu ia dividir 12 por 8. 12 dividido por 8 dá 1,5, que é a letra C. Quer dizer, se eu não considerasse esses 52 dias aqui, ó, eu ia ter aqui embaixo somente o número 8. E aí a minha questão estaria errada. Vamos lá, então? Vamos. Então, bora. Vamos lá. E aí? Agora vamos para o quarto lugar? O que você acha? O quarto lugar. Atenção aos holofortes. Em quarto lugar. E agora? Então já ficamos com a estatística, moda média e mediana. Aí eu acho que agora vem a matemática financeira. Ou não? Porcentagem, juros, coisa assim? Taxas? Não? Pode ser, mas eu acho que ela está em terceiro. Tá em não terceiro? sei, eu acho. O que vocês acham aí, galerinha? Fala aí. Em quarto lugar... Para nossa alegria. Porque eu sei que pelas aulas tem geometria, matemática financeira, estão ali no páreo. A média, a moda mediana já veio, então uma já foi. Pode ser algo também relacionado à matemática básica, assim, de algumas coisas que a gente aprende. A parte de aritmética, de somas, operações. Vamos ver. Será? Revelando para a galera em quarto lugar, estão as funções. É verdade. Nós falamos no primeiro ano. As funções de todos os tipos. Falamos no primeiro ano. Função afim, quadrática, de tudo um pouco, mas a gente sempre... a gente viu. A gente ainda diz pra eles que a afim e a quadrática são as que mais pegam, né? Foi. Então, as funções de todos os tipos são contempladas em quarto lugar. Bora ver? Vamos lá, então? Vamos dar uma relembrada aí na parte do nosso resumo e depois a gente faz uma questão também desse assunto. Olha lá. Falando então das funções, as mais cobradas são a afim ou de primeiro grau e a quadrática ou do segundo grau. E aí? E a função afim, ela é do tipo f de x igual a x mais b. E aí esse nosso detalhe vem que o a é o coeficiente angular, vimos isso na geometria analítica, e o b é o coeficiente linear. Daí, nós temos ali as raízes, temos aqueles detalhes todos que nós trabalhamos numa das aulas agora, bem pertinho. E aí vem a função quadrática. A função quadrática, ela vai nos pedir agora a lembrança do ax ao quadrado mais o bx mais c. E aí, nesse detalhe, o primeiro passo importante que nós trabalhamos é o determinar o valor de a, b e c. A partir daí, nós vamos trabalhar com as expressões. Fórmula de Bhaskara, né, que é o delta, e aí vem o x1, x2, e esses x1 e x2 serão determinados exatamente pelo nosso delta. Porque se o meu delta for positivo, eu vou ter duas raízes reais diferentes.
Se meu delta for 0, eu vou ter somente uma raiz real ou duas raízes reais e iguais. E se o delta for negativo, não tem raízes reais. E aqui é legal, assim, que é um slide só, mas que resume tanta coisa, né? É as leis de formação das duas, ó. E, claro, a quadrática tem um pouco mais de detalhes, né? Então, tem aí o valor de delta, tem o Bhaskara e tudo mais. Vamos para uma questão, olha lá, a questão 163, também falando agora, trazendo tal e qual a nossa continha, a nossa continha, nós vamos fazer a continha. Tal e qual a nossa questão tá lá no Enem, a gente traz aqui para vocês. Uma empresa tem diversos funcionários. Leitura e interpretação. Observe que ele deu um ponto, tá? Uma empresa tem diversos funcionários, pontos. Aí ele vem falar agora dos funcionários, olha só. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expresso por... Aí ele quer saber a lei de formação. Já vimos que é uma função do primeiro grau, não é? É uma função do primeiro grau. Professor, mas onde está escrito isso? Nas alternativas. Ele está afirmando para mim que é uma função do primeiro grau. Agora eu preciso montar essa função. Vamos montar então? Então, olha lá, a alternativa correta é a letra D, a gente vai entender como assim, o porquê, né? Vamos desenrolar então? A gente tem X funcionários, não tem? Isso. Só que a gente sabe que o gerente ganha R$1.000 e os demais funcionários ganham 160 na diária, mas menos o gerente. É porque ali é um detalhe importante. O gerente não ganha, né? Esse aqui, ó, é a primeira informação. Uma empresa tem vários funcionários. Beleza. Um deles é o gerente. E os outros, ou seja, X menos 1. Por que X menos 1? Porque eu estou tirando exatamente o nosso gerente. Esse X menos 1 são os funcionários diaristas, que recebem R$80 por dia. Como trabalham 2 dias, eles vão receber, então, R$160. Isso aí é a interpretação do problema citado lá em cima. Vamos? Vamos lá? Então, eu tenho R$1.000 mais 160 vezes X menos 1. E aí, o 160 vezes X menos 1, a gente faz um chuveirinho, uma distributiva. 160 vezes X, 160X. 160 vezes 1, menos 160. Tirou lá o 1.000 do 160, tirou o 160 do 1.000, né? Porque temos a parte lá que tem incógnita que não tem, né? Então fica 840. Então temos aí 160x mais 840. A alternativa mesmo é a letra D. 160x mais 840. E aí, e a maioria tinha marcado, volta nas opções lá. Deixa eu voltar por aqui que fica mais rápido. Eu também acho que eu fico clicando demais. Olha só, a maioria dos alunos tinham marcado aqui a letra E. Por que, professor, marcado a letra E? Porque não leu direito. Porque pulou aquela parte que fala que tem diversos funcionários. E um deles é o gerente. Diversos funcionários, são X funcionários. Um deles é o gerente. Então, eu tenho no total, quando eu vou calcular aqui, não X funcionários ganhando R$160. E sim, R$160 é pago para X funcionários menos o gerente. E esse é o ponto de observação que fica da questão. Beleza? Beleza! E agora, terceiro lugar, será que é quem? Então, acho que eu já mostrei sem querer, mas faz de conta que eles não viram. Eles não viram, não. Eles não viram. Em terceiro lugar, quem será agora eu acho. Agora vai vir o que eu tô... é matemática financeira. Eu já tô insistindo, tem hora nessa Eu acho que é. matemática financeira. O que vocês acham? Vamos fazer um bolão aqui? Porcentagem, juros, essas coisas? Matemática. Acertou. Acertou. Porcentagem e juros fica em terceiro lugar, então vem com a gente para a matemática financeira, beleza? Olha lá então, vamos resumir essa pegada aí. A porcentagem a gente já sabe que é 1%, né?
O porcento a gente pode representar em percentual, em fração ou em decimal. Decimal. Lembrando que o símbolo já é por 100, não é? Juro por 100. Isso mesmo. E aí nós temos os dois tipos de juros. Isso, o simples e o composto. O simples é J igual a CIT e o juro simples é fácil de calcular. É fácil de calcular. E o montante a gente já sabe que é capital vezes 1 mais I elevado a T. Isso é o juros sobre juros. Lembrando que 1 mais I é o fator de aumento, não é? Então aí nós calculamos direto o montante. Professor, mas se o problema me pedir o montante no juros simples? Montante é igual a capital mais os juros. Professor, e se o problema pedir os juros lá no juro composto? Os juros é igual o montante menos o capital. E aí você consegue trabalhar direitinho esses detalhes todos. Muito bem, muito bem. E aí, então vamos fazer um exemplo? Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. Já o censo de 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo, então, que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Aqui já tem a alternativa E, né? 1.474, mas vamos ver por quê. Aqui é só fazer porcentagem, então. Isso. Então, 7,2% de 1.250, aí a gente faz, multiplica, corta e tudo mais, né? A gente já sabe aí que vai ficar com a mesma coisa que o 72 vezes 125, né? Isso, que é o 7,2%, né? Primeiro. Beleza, ficamos com 90 aí no caso, né? Só que aí eu vou somar com o inicial, né? Capital mais o juro, que nem a gente fala, né? Vou somar com o inicial, com o que rendeu, vai dar 90 mais 1.250. Temos um novo valor agora, 1.340. Agora a gente faz um novo percentual sobre esse valor. Agora ficou fácil, né? Porque 10%... 10% é o mesmo que mudar um pulinho com a vírgula aqui, 134. Somados ao 1.340, 1.474. Perfeito. Joia, né? Joia. Legal. Agora para o segundo lugar, vamos ver? Bom que essas aí já estão no surgir, né? Então, em contrapartida, a gente não está construindo aqui à mão, assim com vocês, mas aí também vai no slide, né? Fica no material deles em PDF, assim, ó. Então, eles já têm todas as respostas direitinho. Até porque... Bom também. O nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que tem caído muito e mostrar as questões, para vocês verem as questões. Sim. Mas de resolver, de trabalhar, olha, vocês foram agraciados. Pergunta em qualquer terceiro ano aí, perto de você, de seus amigos, quantas questões do Enem eles resolveram em sala de aula. A não ser que tenha o projeto Terceirão, algumas escolas têm, né, que é específico para o Enem e tal, mas na sua maioria vocês estão à frente. Agora é continuar à frente e sempre estar voando. Vamos para o segundo lugar, então? Segundo lugar... Preste atenção. Já foi função, matemática financeira, foi média, moda, mediana. Agora não, eu sei que tem geometria. Mas geometria está em primeiro. A outra não lembro. Certeza que geometria está em primeiro. Porque se juntar a geometria plana com a espacial, a analítica, com os tipos de geometria que a gente tem, é muita coisa. É verdade. Eu acho que em segundo lugar, bora ver? Em segundo lugar fica... proporcionalidade. Como assim? Regra de 3, razão, proporção. Isso a gente não cai, não, gente. Despenca, né? Escala. Muita coisa se resolve pelo tema chamado proporcionalidade. Então, fique atento aos detalhes, porque não é uma coisa bem simples. É aqui que se encontra a tal da matemática básica que a gente falou lá no início e que vai contribuir bastante aí para quem consegue desenrolar pelo básico, tá bom? Beleza. Vamos lá, então? Vamos fazer um resuminho e, na sequência, uma questão. Olha lá. Bom, a razão é o quociente entre duas grandezas, ou entre dois números. Beleza. Proporção é a igualdade entre duas razões.
E a igualdade entre duas razões, ou seja, A sobre B é igual a C sobre D? Isso. E aí nós temos a propriedade fundamental das proporções, que é o produto entre os extremos, não é? Uhum. E por que se chama regra de 3? Porque ele vai nos dar 3 informações numéricas e uma incógnita, da qual ele vai nos exigir que nós saibamos encontrar, que nós encontremos. Muito bem. Vamos uma questão, então? Não, antes disso, vamos falar um pouquinho de regra de 3, né? A regra de 3 tem a simples e tem a composta. A simples envolve duas grandezas. A composta já é composta de 3 ou mais, né? Beleza. Uma coisa muito importante, se a regra de 3 é direta, a gente multiplica cruzado. Se ela é inversa, já está invertido. Então multiplica não precisa cruzar, linha. Multiplica na linha. Beleza. Muito bom. Joia, joia. Então vamos ver um probleminha? Vamos ver um probleminha? Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de caloria. No gráfico, olha só, tabelas e gráficos. No gráfico estão registrados os valores calóricos em calorias de gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades contado em minutos. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? É só dividir? Só dividir. Ali. E aí ver qual que tá o melhor, né? O que tem melhor. Não. Por exemplo, ali 20 dividido por 10 dá 2? Isso mesmo. É só pegar aqui e fazer uma razão, uma divisão. Esse com esse, aí se a gente quer pegar o 2 aqui, a gente vai pegar o 100 por 15 e assim vamos. Então 20 por 2. Então a gente tem que fazer o quilocalorias por tempo, por minuto, né? E aí aqui, ó, o que a gente fez? A gente traçou uma reta e já viu que aqueles valores que estão abaixo daquela reta ali já não vão ser tão satisfatórios, né? Porque o número na quilocaloria está muito baixo e está dividido por um número muito alto. Então, se está abaixo daquela linha vermelha ali, a gente vai analisar só os que estão acima, o que é 2, o 2, o 3 e o 4. E o 4. O 2, 100 por 15. 6,6666666. O 3. 6. 120 por 6 vai dar, né? Corta aqui. O outro vai ficar 100 por, né? Se está dividindo pelo número maior, dá menor, né? Que é 100 por 25, vai dar 4, vai dar né? 4. O quarto aqui, né? A gente nem fez, mas é o 100 dividido por 25, que vai dar 4. Mas não fez porque o 100 e o 15, 100 e 25, o 100 e 15 é maior. Não precisa nem fazer, né? Uma vez que fez esse, não faria o quarto, né? Pela lógica, né? Aonde a gente vê que se encaixa aí o raciocínio lógico. Beleza? Só trabalhando aqui razão, não é nem a proporção, é só a razão. Só razão. Então, ó, regra de 3, razão, proporção. Se liga na dica, tá? E o campeão? E o campeão, medalha de ouro. O campeão voltou. Com vocês, atenção! Não precisa nem falar, nem perguntar. Né? Medalha de ouro que eu me amarro, eu adoro. Ficam as geometrias. Geometria plana e geometria espacial. Foto? Em primeiro lugar, então, ficando as geometrias. E aí, claro, né? Muitas equações, muitas fórmulas, mas como já foi falado no começo, a matemática básica resolve muita coisa. Olha lá, vamos para o resumo. Então, quando a gente fala de geometria plana, temos os cálculos de áreas, né? De várias figuras. Várias figuras. Temos aqui o quadrado, que é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Olha o nome, lado ao quadrado. Temos o retângulo, que é base vezes altura. Temos o triângulo, que uma das fórmulas é base vezes altura dividido por 2. E temos o círculo, em que a fórmula é πr ao quadrado. E aí temos a geometria espacial também. Vamos lá, geometria espacial, passou. Na espacial aí vem as equações de volume, né? As fórmulas de volume, que é a área da base vezes altura, a área da base vezes altura dividido por 3 e tudo mais. Claro que sabendo as equações facilita a nossa vida. Caso você não saiba, argumente, né? Arrume outros recursos, outras estratégias de resolução. Vamos para um exemplo? Vamos lá, que no finalzinho a gente canta a paródia da geometria. Lembra da dona Geometria? Aqui Eu a gente lembro. vai cantar a paródia com elas. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado.
Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas secções está indicada na figura. Olha lá, cortou, aí tirou aquela parte de cima, tá? O truncamento é justamente aí, aqui, ó. Olha só, né? aqui, Olha lá. olha lá a figura. Ali foi o truncamento. Aí a pergunta é: essa luminária terá por faces 4 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros, 2 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros, 4 quadriláteros e 4 triângulos isósceles, 3 quadriláteros e 4 triângulos isósceles, 3 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros. Essa é a pergunta. Beleza, beleza. Vamos à resposta? Vamos. Então a resposta é a gente fazer a análise, né? Olha lá, a gente sabe que se a gente truncar todos os cantinhos, a gente vai ficar com hexágonos, não vamos, professor Maurício? Hexágonos, cadê? Hexágonos, né? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Então, o hexágono, até fazer de azulzinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 hexágonos na volta. E aí, 2 triângulos ou 4 triângulos? Só Não, tem nas pontas também. Tem nas pontinhas, né? Então, temos 1, 2, 3 e 4 triângulos. Não pode esquecer, são 4 hexágonos e 4 triângulos. Beleza? Olha aí, que nessa legal. Nessa questão aqui, eu, olhando para o tetraedro, tetra 4. Vai pensar, cortei as 4 pontas, então vou ter 4 figuras numa ponta e 4 figuras laterais. 4, 4. Já ficaria em dúvida só em 2 alternativas. Uma eu ia descartar porque fala 4 quadriláteros. Ah, é. Não formou quadriláteros. Não, que são hexágonos, tem 6 Tem lados. triângulos, mas quadriláteros não. Não. Então, você tá vendo? Eu não preciso saber de muita coisa. Mas pelo raciocínio lógico já se tira muita E o melhor, conclusão. ele deu uma figura na prova, ele colocou a figura na prova. Então, quer dizer, tem triângulos. No corte apareceu triângulos. Bom, quando tem o suporte, a gente chama de suporte, né? Quando tem o suporte da figura, fica bem legal. Legal, então, olha aí. E a gente ainda falou de... Já tá acabando a aula. Já, essa aula voou, misericórdia. Sério? Foi rápida, né? Ô, louco. Né? Eu acho que foi uma aula de 20 em vez de 40. Não, E aí, durante a nossa revisão dos 5 conteúdos que mais caem, né? A medalha de bronze ficou com? Bronze? Bronze é terceiro lugar, É, né? terceiro. É matemática financeira. Medalha de prata ficou com a proporcionalidade. Proporção, e a medalha de ouro, a nossa geometria. Com isso, bora cantar? Bora cantar? A gente já cantou algumas, né? A gente lembrou da de juros, a gente lembrou um pouquinho da de moda média mediana, de estatística, né? E agora a gente vai lembrar da de geometria espacial. Fica aqui com a gente vai botar a letra aqui na tela e a gente vai cantar junto com vocês para finalizar a nossa aula com muita animação. Ó, dancinha. Animação. Né? Beleza? Então vamos junto, Dona Geometria. Vamos lembrar? Eu acho que eu vou precisar... Não, acho que dá certo aqui, né? Dá certo. Vamos lá então, 1, 2, 3, valendo! Estudar geometria perfeito. Fique atento aos detalhes primeiro. Volume do prisma e cilindro faz. Área da base multiplica a altura e nada mais. Já no cone faço tudo direito. A pirâmide fica do mesmo jeito. A área da base vezes a altura. Mas dessa vez divide tudo por 3 e arrasa. Geometria, estou calculando noite e dia. É tanta equação que me arrepia. O que eu faço? Ai, meu Deus do céu. Uou, geometria, estou aprendendo essa magia. Quando fica fácil é alegria. Lúcia e Maurício vão tirar o chapéu. Com raciocínio sem usar o papel. Ah, é top, né? O raciocínio sem usar o papel é aquele raciocínio lógico, né? Que você tem distinguir ali quais são as questões que são pouco prováveis, impossíveis, já tira de letra. Isso é raciocinar só no primeiro olhar, né? Dá aquela olhada, tira de letra, já desconsidera e usa o raciocínio lógico sem usar o papel. Aí a gente tira, de fato, o chapéu. Mas a paródia ajuda bastante aí nas equações da geometria espacial e, com certeza,
facilita aí para vocês relembrarem, né, os tópicos. Beleza. Por aqui ficamos? Ficamos. Então, bom, mas já a gente está de volta com mais atividades de sala que vão ser contempladas mais questões do Enem. Até lá! O Enem.